58, questões em prova da FCC sobre reservas. Questão número 1. O que ele quer saber? O estatuto da empresa é omisso quanto ao dividendo obrigatório. Bom, se o estatuto é omisso, vai aplicar a lei 6404. Mas determina que, no mínimo 20% do lucro líquido sejam destinados à reserva estatutária. Sabendo-se que houve uma reversão da reserva para contingências no valor de 8 em 2012, é correto afirmar que, em 2012, vamos lá, considere os dados da gama antes da distribuição do lucro de 2012. Capital 500 mil, reserva legal 100. 500 mil vezes 20% dá 100 mil. Portanto, a reserva legal já atingiu o seu limite máximo. Não será constituída reserva legal nesse exercício. Atingido o limite obrigatório, o saldo da reserva legal não excederá a 20% do capital integralizado. Portanto, a alternativa A já está descartada, não será constituída reserva legal. Reserva de contingências, estatutária, o lucro líquido, resultado positivo de equivalência. A B de bola distribuiu dividendos obrigatórios no valor de 19. Eu tenho um lucro líquido no exercício de 40 mil. 40. Mais uma reversão da reserva de contingências. Houve uma reversão da reserva de contingências de 8. Reserva legal não teve. Constituição de reserva de contingências não teve. E reserva de incentivos fiscais também não teve. Portanto, a base de cálculo dividendo mínimo obrigatório é 48. De acordo com a lei 6404. Como o estatuto social é omisso, os dividendos serão de 50% de 48, dá 24. Alternativa bola descartada. Transferir o saldo, se de casa, né? Transferir o saldo da reserva para contingência para a reserva de capital. Isso aqui não existe. Não pode constituir a reserva estatutária, não pode constituir a reserva de lucros a realizar. Já estou com o dividendo aqui, vamos calcular a reserva de lucros a realizar. Eu tenho um lucro líquido de 40. Resultado positivo de equivalência, um lucro a realizar, menos um resultado de equivalência de 13. O que mais seria um lucro a realizar? Lei 6404. Um lucro que seria recebido após o término do exercício social seguinte. Aqui não tem. Então, o lucro realizado (40 menos 13, 27). O dividendo obrigatório deu 24. Reserva de lucros a realizar. Quando o dividendo obrigatório
excede o lucro realizado, a diferença poderá ser constituída essa reserva. Quando o dividendo obrigatório exceder o lucro realizado, aqui não excedeu. Então, não vai poder constituir a reserva de lucros a realizar. Se o dividendo obrigatório aqui fosse 30, eu constituiria no valor de 3. Porque o dividendo obrigatório teria excedido o lucro realizado, mas não é o caso. Alternativa aí de esperança na questão de reserva de lucros a realizar, nessa questão da FCC. Questão 11. O lançamento contábil correspondente à mensuração inicial na data da obtenção dos recursos for. Vamos ler. A palestra fez uma captação de recursos no valor de 4 milhões por meio de emissão de debêntures, incorrendo em custos de transação no valor de 400 mil. As condições das debêntures foram vantajosas e os debenturistas pagaram um prêmio do valor de 100 na data da emissão. Ao final de 4 anos, a empresa fará o resgate dos títulos por meio de um único pagamento no valor de 4.400. Deixa eu abrir um slide para a gente fazer os lançamentos. Então, houve uma emissão de debêntures no valor de 4 milhões. Houve um custo nessa transação de 400. Um prêmio no valor de 100 mil. E o pagamento das debêntures será no total de 4.400. Então, vamos lá. Em bancos conta movimento. O valor da debêntures é 4. Menos um custo na transação de 400. Mais 100 reais, que é o que os investidores pagaram de prêmio. Em bancos conta movimento entra 3.700. Eu vou ter uma debêntures a pagar a conta de passivo de 4.400. 4.400. Eu vou ter uns juros a apropriar, ou se quiserem, juros a transcorrer, também de passivo. O valor da debêntures é 4, vai pagar 4.400 de 400. Você tem uma debêntures a pagar aqui de 4 milhões. Se eu fosse pagar essa debêntures hoje, eu pagaria 4 milhões. Essa transação é de passivo.
eu tenho um custo de transação a apropriar de R$ 400 também. 400. A transação é do passivo, essa conta será do passivo. E eu tenho lá no meu passivo não circulante, como uma receita diferida, prêmio na emissão de debêntures. Prêmio na emissão de debêntures no valor de 100. Já fizemos um lançamento desse. Vamos ver as alternativas. Alternativa A, coloque em caixa, equivalentes de caixa. Equivalentes de caixa é bancos contra movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata. Debita 4.300 em bancos contra movimento. Não, é 3.700. A Bebibola também está descartável. C de casa debita caixa e bancos em 3.700. Um custo a amortizar no passivo de 400. Custo a amortizar no passivo de 400. Ele está se referindo ao custo de transação a apropriar. O que mais ele fala aqui? Uma debêntures no valor de 4 milhões, ele deve estar se referindo a uma debêntures a pagar, né? Creditando uma debêntures no valor de 4 milhões. Essa conta menos essa. Essa menos essa. Vai dar uma debêntures a pagar hoje de 4 milhões. E ele, prêmio a amortizar no valor de 100 mil no passivo. Prêmio a amortizar. Isso aqui realmente vai para resultado. Será apropriado ao resultado no valor de 100. A alternativa sindicada está correta. A outra possível seria a dedidado. Só que ele pega o custo de transação e joga direto para resultado. Não, não vai direto para resultado, ele vai na competência, né? Ele fica lá no passivo. Alternativa C de casa nessa questão número 11. E nessa questão 11, eu trabalhei com aquilo que eu chamo de custo amortizado. Eu lancei a debêntures pelo valor total, abri juros a transcorrer, retificando a debêntures, né? Eu tenho um passivo financeiro aqui pelo seu valor justo, quer dizer, se eu fosse pagar essa dívida hoje, eu pagaria 4 milhões. E mês a mês eu vou jogando isso aqui para resultado, vou amortizando isso aqui. Mês a mês eu vou jogando essa despesa com custo de transação para resultado. Por que eu estou falando isso? Na questão 12, nós vamos trabalhar com o que nós chamamos de custo efetivo. É mais fácil, muito embora os cálculos dessa questão aqui sejam um negócio meio maluco. O que ele quer saber?
Considerando que a primeira parcela foi paga em 31 de dezembro, o saldo no balanço de 31 de dezembro e o valor dos encargos financeiros apropriados ao resultado de 2014, relativos às debêntures, foram dele. Então vamos ler. Uma empresa está captando recursos do mercado de capitais e emitiu 50 milhões de debêntures pelo valor de R$4. Quer dizer que ele emitiu de debêntures 200 milhões. Com o objetivo de obter 200 milhões de recursos. As características são as seguintes: data da emissão, 2 de janeiro. Prazo de 20 anos, taxa de juros de 10% ao ano. Esses juros é sobre os 200 milhões. Pagamento de parcelas anuais de 23 milhões e 400. Gastos incorridos, custo da transação de 552.890. Como há uma tendência de redução da taxa de juros nos próximos anos, houve uma grande procura pelas debêntures emitidas e a empresa conseguiu vendê-las por 215 milhões, fazendo com que o custo efetivo caísse para 9% e não 10%. Considerando que a primeira parcela foi paga no final de 2004, então veja bem. Essas debêntures foram negociadas por 215 milhões. Não sei por que botaram um número desse tamanho aqui. Importante a gente aprender como é que faz, torcer para que próximas questões vamos ver esses números malucos. Teve um custo na transação olha o valor, gente. 552.890,20. Na minha conta corrente, então, vai entrar o valor líquido de 214.447. Estou até rindo do valor da questão. 109,80. Então, em bancos conta movimento, me permitam arredondar o número aqui, 214.447. Estou desprezando aqui. Eu vou ter, então, lá no passivo, uma debêntures a pagar 214.447. Aqui dentro desse valor está a debêntures, está os juros, está o custo de transação, estou descontando o prêmio, por isso que a taxa de juros cai de 10 para 9. A dívida foi assumida em 2 de janeiro. 9% ao ano de juros. Ele quer em 31 de dezembro, vai dar um ano. Se eu pegar esse 214 aqui e jogar 9%, vai dar exato 19, olha o número, gente, 300, 239,88. Eu tenho duas alternativas com esse número, eu já matei. 19 está aqui. Tenho duas alternativas com esse valor. Eu vou atualizar a dívida, então, da debêntures. Dou um crédito aqui de 19.300. Isso eu faço no final de 2014.
e jogo como despesa financeira, como encargo financeiro, 19.300. Mais fácil não fosse esses cálculos, né? É só pegar o custo efetivo e jogar em cima do valor líquido da debênture. Eu já tenho a despesa financeira do ano. E o que aconteceu? Ele fez um pagamento, né? A primeira parcela foi paga dia 31 de dezembro. O valor de cada parcela está aqui, ó. Eu dou um débito aqui em debêntures a pagar, 23.491, um lançamento que eu vou chamar de 3, e credito bancos conta movimento nesse valor. Dinheiro saindo do banco. O valor de empréstimo no final vai ser o 214 mais o 19 menos esse 23. 210, 256. Estou chegando com valores aproximados, né? Dessa questão que vai ter uma despesa financeira de 19.300. 210, 255 é o número aproximado que eu dei uma arredondada. Alternativa D ligada. Esquenta a cabeça com esses números aqui, não, que usualmente na prova eles não fazem isso aqui, não, tá? Quando cai questões sobre debêntures. Mais tranquilo, essa é chato esse negócio de debêntures, né? Lá nas manutenções a gente faz também bastante exercício disso aí. Alternativa D de dado. Vamos caminhar. Observa que no momento da emissão da debêntures, nada vai para resultado. Aqui da questão 12, voltando a ela. Eu debitei bancos e joguei em debêntures a pagar. Os juros ele vai para resultado na sua competência, mês a mês. Se eu tomei a debêntures dia 2 de janeiro, quando eu chegar no final de fevereiro, lá no final do mês, eu jogaria para a despesa os juros da competência de fevereiro. Faço isso mês a mês. Mas por que você está falando isso? Por causa da questão 13. O que ele quer na questão 13? O reconhecimento dessas operações aumentou o patrimônio líquido da verde e amarelo no valor de, então, vamos abrir aqui, patrimônio líquido, eu me comporto como vocês têm que se comportar na hora da prova. Vai querer ficar fazendo o lançamento do lançamento, demora muito. A Verde e Amarela realizou em 2013 as seguintes operações. Aumentou o capital em 80. Acredita capital social, que é de patrimônio líquido 80. Sendo 50% com reservas de lucro. Quer dizer que ele pegou metade das reservas de lucro. Debita reservas de lucro. E metade de 80 não é 50. Metade de 80, eu estou bom de conta, hein? Metade de 80, desculpem, é 40. Isso ele tirou das reservas de lucro. E o restante foi dinheiro, debitou caixa. Então ele debitou caixa em 40, debitou as reservas, diminuindo as reservas em 40 e aumentou o capital em 80. 2. Adquiriu ações em sua própria emissão em 30. Ações em tesouraria, conta redutora do patrimônio líquido, 30, que foram as reservas, né? Comprou ações do seu próprio capital, debitou ações em tesouraria e creditou caixa pelo pagamento. 3. Emitiu debêntures no valor de 50, tendo incorrido em custos de transação de 4,
e recebeu um prêmio de 2. Por isso que eu mostrei para vocês que no momento da emissão da debêntures, nada vai para resultado. Ou seja, não afeta o patrimônio líquido. Vide a questão anterior. 4. Apurou um lucro líquido de 200. 200 de lucro líquido. E deu a seguinte destinação. Lembra, constituir reserva de lucro ou reverter reserva de lucro. Não afeta o total do patrimônio líquido. Eu nem coloco aqui. Debita lucros acumulados, que é de PL, credita reserva de lucro que está sendo constituída, que também é de patrimônio líquido. Então, eu nem coloco aqui, porque não vai afetar o PL. Dividendos obrigatórios de 50. Aqui sim. Debita lucros acumulados, que é de patrimônio líquido, e credita lá no passivo circulante, dividendos a pagar. O restante do lucro foi retido para expansão, reserva para expansão, reserva de lucros retidos. Constituir uma reserva de lucro não afeta o total do PL, eu nem coloco aqui. Portanto, o patrimônio líquido teve uma variação de 160. Uma variação positiva, um aumento. E de esperança na questão 3. Questão 14. Com base nessas informações, os valores que a multiplicativa distribuiu como dividendos obrigatórios e que reteve na forma de reserva estatutária. Ele quer dividendos obrigatórios e reserva estatutária. O patrimônio líquido da Lucrativa em 2011 era constituído pelas seguintes contas: capital, reserva legal e reserva estatutária. Só para adiantar um pouquinho, 20%. O capital integralizado, né? Não tem capital a integralizar aqui, dá 60 mil. Portanto, a reserva legal já atingiu o seu limite máximo. Nesse exercício aqui, não será constituído nada de reserva legal. Em 2012, ela apurou um lucro líquido de 50, cuja destinação deveria ser o seguinte: reserva legal, comentamos há pouco, dividendos obrigatórios, 40% do lucro líquido, aqui, ó, ajustado nos termos da lei. Agora sim eu aplico aquela forma de cálculo da 6404. A reserva estatutária, que é o que ele quer saber, o saldo remanescente. Sabe-se que 20 mil do lucro líquido foram decorrentes de subvenções governamentais para investimento. E que a Lucrativa, para não tributar esse ganho, reteve-o na forma de reserva de incentivos fiscais, utilizando a possibilidade estabelecida pela lei referente aos dividendos. A empresa poderá diminuir da base de cálculo de dividendo mínimo obrigatório a reserva para incentivos fiscais. A empresa usou, então, essa possibilidade. Então, vamos calcular os dividendos primeiro. Lucro líquido do exercício, de acordo com a Lei 6404, 50. Reversão de reserva de contingências não teve. Constituição da reserva legal não teve. Constituição da reserva de contingências não teve. E a empresa poderá diminuir da base de cálculo dividendo mínimo obrigatório a reserva de incentivos fiscais. E a empresa usou essa possibilidade. 20. Portanto, a base de cálculo dos dividendos obrigatórios, 30. E ele aplicou o percentual de
40%, ajustado de acordo com a lei. 40%. 40% de 30, 12. Reserva estatutária, o saldo remanescente. O lucro líquido foi 50. O que eu faço basicamente com esse lucro líquido? Uma parte eu retenho dentro da empresa. Como que eu retenho? Constituindo reservas de lucro. E ele constituiu a reserva de incentivos fiscais, foi a única reserva de lucro que ele constituiu, no valor de 20. Uma parte eu retenho, outra parte eu distribuo como dividendos. E os dividendos deram 12. O saldo remanescente, reserva estatutária. O saldo remanescente, 32 para 50, 18. Os dividendos foram de 12, estatutária 18. Alternativa C de casa nessa questão 14. Questão 18. Sabendo-se que não ocorreu nenhum outro evento que tenha afetado o patrimônio líquido da empresa em 2013, a variação positiva no valor total do patrimônio líquido da empresa de 2012 para 2013 foi de... Então, peraí, vamos abrir aqui. O patrimônio líquido. Uma empresa de capital aberto apurou um lucro líquido de 80 milhões referente ao ano de 2013 e a seguinte distribuição foi realizada. Então, o lucro líquido aumenta o patrimônio líquido 80 milhões. O valor correspondente a 5% do lucro foi destinado à reserva legal. Então, 80 milhões vezes 5%, 4 milhões já para reserva legal. Constituir reserva de lucro não altera o total do patrimônio líquido, nem vou colocar aqui. O valor de 6 foi destinado à reserva estatutária, não vou colocar, não altera o total. O valor de 20 é a constituição da reserva para expansão, idem. O saldo remanescente do lucro de 2013 não tem destinação específica e o estatuto da empresa estabelece que o valor dos dividendos mínimos obrigatórios corresponde a 20% do lucro líquido de cada período, deduzido dos valores da reserva legal e da reserva estatutária. O estatuto é soberano, então vamos calcular os dividendos de acordo com o estatuto social da empresa. O lucro líquido foi de 80 milhões. Deduzido da reserva legal, menos a reserva legal, 4 milhões, deduzido da reserva estatutária, 6
bilhões. A base de cálculo de dividendo mínimo obrigatório nessa empresa, 84 menos 10, é 70 mil. Os dividendos serão de 20%, 14%. Peguei lucros acumulados de 14%. Acredita dividendos a pagar lá no passivo circulante. 80 menos 14, 66. Alternativa A, na questão número 15. Bom, fizemos aí 15 questões da FCC sobre reservas. Próxima aula, para a gente fixar melhor ainda, e é assim que se fixa a matéria com exercício, nós vamos estar com questões da ISAF sobre reservas. Até lá, pessoal.